Bom dia. Estamos na livraria Letras e Cultura e a gente quer mostrar para vocês os livros expostos para a feira. A gente já fez uma primeira live no Instagram e a gente agora está tentando, vamos fazer uma live para vocês no Facebook, porque algumas pessoas me disseram que não tem Instagram. Então, eu vou ter que fazer nos dois para o pessoal ficar por dentro das novidades que a gente está recebendo. Aqui eu tenho alguns livros expostos, eu coloquei da melhor maneira possível para que vocês consigam enxergar melhor. Alguns estão aqui ainda, nem todos eu consegui colocar no site, alguns já estão, outros não. Aqui, ó, depois eu vou um a um, eu vou ir mostrando para vocês. Tem algumas coleções aqui, tá? Na loja também tentei colocar da melhor maneira distribuída ali, vamos ver, para ficar melhor visualizado. Ó, são livros que a gente tem disponível na loja. Estamos dentro da livraria Fevale, do Campus 1, em Novo Hamburgo. E a gente está com a parceria da Biblioteca da Universidade Fevale nessa feira do livro, tá? Então, a gente tem os livros expostos. Aqui tá a coleção do Morin, toda a coleção do Morin. A gente conseguiu colocar da melhor maneira possível. Alguns para ficar bem à vista, para visualização melhor, né? Tô mostrando para vocês o que a gente tem, do pouco que a gente tem aqui. Tá? E depois, um a um, a gente vai ir mostrando. Ó. Aqui. Tá fazendo um tour já um pouquinho pela loja para mostrar o que a gente tem exposto. Alguns livros de direito. Aqui eu coloquei outra mesa com mais livros expostos para você ficar por dentro do que nós temos, tá? Então, eu vou pegar um a um para você ficar sabendo do que se trata cada livro, tá? O livro que você se interessar, você chama inbox, faz a sua reserva, ou entra em contato comigo pelo celular, manda mensagem, reserva. A primeira pessoa que reservar, eu separo, tá? Por exemplo, esse livro da monja, eu só tenho um. Se alguém entrar em contato, a primeira pessoa que entrar em contato, leva, tá? Se 2, 3 fizerem reserva, o primeiro que reservou, levou. Porque eu não tenho em grande quantidade de estoque, tá? Tentei procurar pegar mais variedades do que quantidade para poder expor mais e ter mais material, né? E aí fica também a melhor visibilidade, porque senão fica muito material amontoado. Então, tô tentando fazer da melhor maneira possível. Eu vou agora pegar um por um dos livros e ler um pouco da sinopse deles. Esses livros aqui, alguns podem já ter visto o vídeo. Deixa eu pegar aqui. No Instagram, porque a gente também estava lá no Instagram. Mas como aqui nem todos têm Instagram, então eu vou pegar eles de novo, tá? Para o pessoal ficar por dentro. Então, vamos começar aqui. Carpinejar. Tem toda a coleção aqui do Carpinejar na minha frente, ó, como vocês estão vendo. Eu vou um por um para vocês. Eu vou ler a sinopse para vocês saberem do que se trata, se alguém não conhece. Todas as mulheres. Esse aqui é um do Carpinejar.
é um livro que tem... Vamos ver quantas páginas, eu gosto de dizer porque às vezes me perguntam. 109 páginas, tá? Esse livro tem 109 páginas. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui que fica melhor. Assim, tem 109 páginas. O valor que a gente tem é o valor que as editoras repassam, tá? Nunca coloco o valor a mais, posso colocar a menos, mas não a mais. E aí o valor que ele tem menos o desconto. É um livro de R$ 39,90, que com o desconto da Feira do Livro de 20%, ele fica R$ 32, tá? Então, se você se interessar, você entra em contato que a gente reserva ele para você, tá? Esse aqui é um livro de poesia. Antes verbo está coragem. Tá? Antes do verbo está coragem. Em todas as mulheres, no questionamento recorrente e fantasmagórico que percorre a obra, feito de flagrados disparos da coragem, houvessem a dúvida crucial e constitutiva de um homem, quem será a minha viúva? Tá? Então, isso aqui é uma sinopse que está atrás do livro e também diz mais ou menos assim. De mais além poético, uma voz lírica percorre a sua própria câmara mortuária em busca daquela que será a derradeira depositária de seus sentimentos, de suas experiências, de sua saudade e solidão, de suas cinzas deixadas sobre as coisas, última forma de urna que haverá de guardar o pó de suas memórias. Concebido como poema de poemas interligados, Todas as Mulheres apresenta um dos mais verticais mergulhos íntimos da contemporânea literatura brasileira e a marca também voltada de Fabrício. A poesia como quem nunca tivesse partido sem deixar de ser ao mesmo tempo novo na acepção mais poderosa do termo, o novo quanto audácia. Então, essa aqui é uma dica para dar de presente, final do ano, né, ou de aniversário, ou para quem gosta de ler o Fabrício. Fica essa dica aqui. Tem mais um aqui. Cuide dos seus pais antes que seja tarde. Esse aqui já está no nosso site, tá? Se alguém... A gente está com um site... alguns livros no site letrasecultura.com.br. Eu separei lá os livros da feira. É só clicar, abrir e comprar. Quantas páginas tem? 109 páginas. Tá? E vamos ver o que ele aborda aqui. Para conhecer um pouco mais. Meu pai já morreu. Meu pai já morreu primeiro. Foi um baque. Eu nunca joguei truco com ele, nunca fiz uma massagem nas suas costas. No velório, minha mãe me alertou. Para ela, tinha que ser um enterro de primeira. Eu ri, mas me dei conta de que ela também ia morrer um dia. Gozado. Isso é óbvio. Mas quando a gente está nos 30 ou 40, não é tão evidente. Um dos 2 anos depois da morte do meu pai, minha mãe adoeceu e entrou em coma. Ficou assim 3 anos. Eu dormia numa cama ao lado, ficava olhando seu rosto encovado, a respiração entrecortada, pensei em fotografá-la. Era uma imagem tão forte, não o fiz. Seria indigno, porque não a desenhei. Nunca consegui desenhar mais do que uma casinha de sapê ou um coqueiro ao lado. Mas tinha certeza de que conseguiria desenhar o rosto agônico de minha mãe. Então, esse aqui é um dos livros sobre família do Carpinejar, né? Sobre pais. Também o valor dele é R$ 39,90 e ele fica com desconto 32, com 20% de desconto. Então, repetindo, se você se interessar por algum desses livros, você entre no inbox ou entre em contato pelo celular, pelo WhatsApp e peça a reserva. A primeira pessoa que reservar, leva o livro, tá? Porque alguns livros eu não tenho estoque em dobro, tá? Aqui. Família é tudo, mais um de família, também do Carpinejar, a coleção dele toda, né?
Vamos ver aqui, ele tem, esse aqui é um pouquinho mais grosso, parece ser 173 páginas, mas também é R$ 39,90 o valor dele, tá? E fica com desconto 32. Em família, tudo Carpinejar compartilha com o coração muitas histórias de vida ao ler os olhos da sensibilidade. Contemplamos as paisagens diversas, visitando momentos de outros tempos. Os apagões frequentes, com a família conversava de mãos dadas, à luz de velas, a cumplicidade do pai, que ensina o filho a fazer a barba e dar o nó na gravata. Os filhos crescem, os pais envelhecem. Carpinejar nos conduz a essa linha de tempo, mostrando as angústias com a ideia de perder os pais, que saíram do mundo, superando a vergonha e o orgulho de dizer eu te amo. Ao oferecer carinho e cuidado, reconhecemos a humanidade da mãe e do pai que habitam dentro deles, e os seus ensinamentos e seu amor dedicado. Esse é mais um livro do Carpinejar, Família é Tudo. Tem mais um aqui. Vamos colocar aqui este. Agora esse aqui. Minha esposa tem a senha do celular. Esse aqui é um livro que tem 140 páginas, mais ou menos, 141. Também é R$ 39,90. Também com 20% fica 32. Tá? A gente está dentro da Fevale do Campus 1. A gente pode marcar entregas. Se você quiser vir retirar dentro da loja, você tem que marcar uma hora agendada, tá? Porque a gente tem um controle com a pessoa, né? Para não lotar a loja. E um controle de entrada também dentro da universidade. Então, você vem com você agenda com a gente, dá o seu documento e a gente recebe você na hora marcada. Esse livro aborda a seguinte sinopse. Fabrício me convidou para escrever as orelhas por malandragem. Não poder contestar a história contada. Ele me cooptou como fiador e cúmplice. Só que ele tem razão, nossa vida é um ato diário de coragem. Aliás, ele tem mais do que razão. Tem o meu amor. Tudo que está escrito é verdade. Partilhamos das senhas dos celulares e da convivência. Tudo que está escrito me fez rir e lembrar dos nossos percursos. É um álbum de casamento bordado em palavras, como se estivesse novamente me casando com ele. E a cada parágrafo você, leitor, será convidado desta festa. Poderia entregar quem é o Fabrício, porque eu conheço na intimidade. Mas não há mistério, ele é igualzinho ao texto. Generoso ao ponto de querer me agradar, mesmo quando estou errada. Leal, dividimos dos pensamentos ao desejo, sem nenhum atraso de experiência. Então, esse aqui é um depoimento da esposa de Fabrício Carpinejar, né, no texto, na contracapa do livro. Isso aqui é uma dica para o marido dar para a mulher de presente, para a mulher dar de presente para o marido. Não é todo casal que tem a senha do celular, né? Senha um do outro. Até isso aqui é uma dica para dar... Como quem não quer nada, né? Essa cumplicidade é muito legal. E, claro que um tem que respeitar o outro, né? Vamos ver mais algum aqui. Esse aqui. Vou tentar colocar aqui para não ficar tremendo para vocês. Vamos ver aqui. DNA da cocriação. Sintonize seu novo eu. Esse é mais uma dica de livro. Descubra um método revolucionário para dar um salto duplo quântico ao futuro, sintonizando uma nova versão de você. Aumente sua frequência vibracional para cocriar instantaneamente sua realidade e alterar o roteiro do seu destino. Então, vamos ver aqui. Esse livro tem... Aqui tá... 285 páginas. Ó, ele é por dentro assim. Tá? Para você ter uma ideia. Voz do DNA, técnicas de reprogramação holográfica. E vamos ver. Essa letra azul aqui não ajuda muito na claridade, para quem tem problema de visão.
Entrar em um estado de harmonia é uma chave quântica para sintonizar seu novo eu e co-criar o futuro dos sonhos. Existe outra realidade em que você já é o que você sonha. Ela está em superposição quântica esperando você co-criar essa realidade. É um duplo quântico, você em estado de perfeição e frequência, seu DNA de origem completamente realizado, vivendo infinitas possibilidades. O DNA da cocriação é o eu holográfico, que alguns chamam de eu gêmeo ou eu quântico. Seu eu ideal sintonizado na frequência vibracional da harmonia desde o início da sua criação como consequência. Você consegue acessá-lo quando entra em coerência cardíaca harmônica, alinhando mente, coração e corpo. Ele rompe a barreira do espaço, tempo e pode trazer todas as respostas e soluções diariamente do futuro. Seu holográfico vai ajudar você a concretizar a vida dos seus sonhos, levando-o a se tornar o dono do seu futuro, tá? Aí, nessas linhas aqui, diz assim, ó, com esse livro você aprenderá como cocriar instantaneamente desdobrando no tempo, sintonizar seu duplo quântico, que já é o que está tentando se tornar, solucionar problemas acessando futuros potenciais e alternativos, ativar a frequência original do seu DNA da cocriação, modelar o seu destino por meio de duplo quântico, expandir a sua consciência e vibrar em alta frequência vibracional, assumir o controle pelos acontecimentos em sua vida e co-criar o futuro próspero, que é o seu direito. E ainda terá acesso às seguintes ferramentas. Aqui, acho que ela dá algumas ferramentas para a pessoa colocar em prática. 16 chaves para destrancar os cadeados emocionais que bloqueiam o seu sonho. 16 senhas universais para co-criar tudo o que desejar. 16 regras para acessar o eu holográfico. 10 ferramentas para co-criar quântica e aumento de frequência. Reprogramação para blindagem vibracional e limpeza mental. Técnicas Emocentizar Hertz, tá? Então, fica mais uma dica. É um livro de R$ 49,90, que com o desconto da Feira do Livro fica R$ 39,92, tá? Mais uma dica. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar mais dois aqui agora. Acho que vocês estão conseguindo visualizar. Qualquer coisa, me avisem. Vamos ver aqui. Esse aqui é mais um da Monja Coen, tá? O ponto da virada. O ponto de virada. O que faz uma pessoa mudar? A Monja é muito legal ler. R$ 39,90, o valor dele vai ficar R$ 32 com o desconto da feira. E ele tem 157 páginas, tá? Então, o livro é mais ou menos isso aqui. O Leandro Carnal fez um depoimento ali. O Leandro Carnal colocou assim: o texto da Monja Coen foi uma luz sobre minha quarentena. Espero que ajude mais gente a aprender a aguçar o olhar. Um livro feito sob medida para o momento em que vivemos, a partir do sofrimento com a pandemia, as mortes, o isolamento social e a angústia que todos estamos sentindo. Monja Coen estimula o leitor a aproveitar essa oportunidade para mudar a sua vida. Segundo ela, temos muitos pontos de virada, mas nem sempre enxergamos esses momentos de transformação. É preciso estar atento, ter coragem para aproveitá-los. Ela conta exemplos da própria vida, quando passou por esses pontos dos tempos da infância ao período no mosteiro. Discorre sobre o medo. Quem não tem medo não é capaz de se cuidar. O propósito, o que fazer para a vida ter sentido? Dê sentido. E explica como enxerga o mundo com tanta desigualdade. Sempre otimista, Monja Coen reforça a noção de que o desapego pode melhorar a vida de todos e de que nada é fixo, nada é permanente, nem a vida. Daí a nossa existência ser tão preciosa. Isso eu concordo com ela, sabe? Eu sempre digo também que às vezes a gente é muito feliz e a gente não se dá conta da felicidade das coisas que a gente tem. E tem gente que tem muito e é infeliz, não é mesmo? Então fica mais uma dica da Monja Coen, né? Ponto de virada.
E aqui, o que eu aprendi com o silêncio, também da Monja, aqui uma autobiografia dela. Nesse livro aqui, tem até algumas fotos dela aqui. Aqui, sobre a vida dela, como é uma biografia, né? Vamos ver aqui. Esse livro, ele é R$ 44,90. Ele é um pouquinho mais, até porque tem as fotos, né? E ele fica R$ 35,92 com o valor da feira. E ela fala o seguinte: aprendi muito com o silêncio, ensinou-me a ouvir dentro e fora de mim mesmo. Ensinou-me a quietude viva e excitante de jamais repetir um instante. Monja, jornalista, pensadora, por trás da figura serena e sempre alegre, existe uma das maiores personalidades brasileiras da atualidade. Suas convicções são precisas e duradouras, mesmo que transmitidas de maneira doce e leve. Seus ensinamentos têm formado uma geração livre de preconceitos religiosos e focada na evolução do eu interior, na liberdade do pensamento, no controle do ego e principalmente na possibilidade de ser zen em um mundo caótico. Aqui Cohen conta sua história com um olhar inusitado e às vezes emotivo, em outros momentos sarcásticos, mas sempre com a capacidade de fazer de um instante o infinito e do infinito um instante. Descubra por que o silêncio foi tão importante em meio a tantas histórias barulhentas e dissonantes. Às vezes o silêncio é a melhor resposta, né, pessoal? Então, é uma dica. Monja Cohen, o que aprendi com o silêncio. Tá? Mais um aqui. Vamos colocar aqui do lado. E vamos pegar mais um aqui. Esse. A Garota do Lago. Sem inimigos nem suspeitos, apenas uma pessoa cheia de planos que estava viva num dia e no outro é encontrada morta. Tá? Esse aqui para quem gosta desses livros de aventura, suspense, policial, né? É um dos livros mais vendidos, tá? E aqui fala de uma pequena cidade, tá? Das montanhas. Alguns lugares parecem belos demais para serem tocados pelo horror. Summit Lake é uma cidade entre as montanhas e é um tipo de lugar bucólico. E com encantadoras casas dispostas à beira de um longo trecho de água intocada. 2 semanas atrás, a estudante de direito Becca foi brutalmente assassinada em uma de suas casas. Filha de um poderoso advogado, Becca estava no auge da sua vida, era trabalhadora, realizada na vida pessoal e tinha um futuro promissor. Para grande parte dos colegas, era uma pessoa mais gentil que conheciam. Agora, enquanto os habitantes chocados reúnem-se para compartilhar suas suspeitas, a polícia não possui nenhuma pista relevante. Atraída instintivamente pela notícia, a repórter Kelsey vai até a cidade para investigar o caso. E assim segue. E logo se estabelece uma conexão íntima com quando um vivo caminha nas mesmas pegadas do mortos. Então, é uma dica que fica para quem quer ler ou presentear. Ele é R$ 39,90. Ele tem 294 páginas. E fica 32 com desconto, tá? Então, A Garota do Lago. É mais uma dica. Vou pegar mais uma aqui. Aqui. A Arte de Ser Infeliz. Desarmando Armadilhas Emocionais. Dr. Nélio Tombini, psiquiatra. Vamos ver aqui. Esse livro é R$ 44,90 e ele tem 250 páginas, tá? Ele vai ficar com o desconto da feira. 36, se eu não me engano. Deixa eu ver, R$ 44,90.
35,92, tá? Aqui. Dia após dia, sem perceber, sem querer, sem saber, esforçamos-nos numa arte milenar, a arte de ser infeliz. Nas decisões que tomamos, naquilo que dizemos, no modo como nós sentimos, em quase tudo, quase sempre agimos contra nós mesmos. A má notícia é que mesmo aprendendo a controlar esses impulsos da nossa psique, eles sempre estarão lá, prontos para agir, tão logo nós descuidemos. Mas a excelente notícia é que há sim uma forma de controlarmos os instintos naturais que nos levam à infelicidade. Ser feliz é o desejo e a busca de todos. Entretanto, muitos de nós somos competentes em fazermos a vida difícil e sofrida. Esta inclinação para o sofrimento causado a nós mesmos e em nossas relações está ligada ao aspecto emocional ou psicológico inconsciente. Logo, não percebemos a origem desses conflitos e o estrago que causam em nosso dia a dia. Tendemos a insistir nesse padrão diariamente como se fôssemos um software que se repete. Eu defino essa maneira de ser algumas pessoas como a arte de ser infeliz. E este livro oferece reflexões alternativas para um leitor que consiga sair dessas armadilhas emocionais que vão aprisionando as pessoas e adoecendo psiquicamente, né? Então, fica outra dica. A arte de ser infeliz, desarmando armadilhas emocionais, tá? Dr. Nélio Tombini, é um psiquiatra. Tá? Eu acho que é bem legal esse livro. Vai ajudar muita gente que precisa, né, nesses momentos, assim, de refletir um pouco mais. Vamos ver mais um. A noite do sol não some. Como pessoas e empresas podem criar e atingir metas e objetivos revolucionando seus resultados mesmo em tempos de intensa escuridão. Esse livro eu coloquei ele ontem à noite no site, ele já está no site, tá? É o professor Paulo Sérgio, ele é um best-seller da mente do vencedor, esse autor. E ele tem, olha, ele é por dentro assim. Ele tem... Quantas páginas? 288. Ele é R$39,90, fica 32. 288 páginas. Tá? A maioria das pessoas não vive a vida que gostaria, e isso é desolador. Pois não há nada mais triste do que abdicar de uma vida de realizações e viver longe dos sonhos. Geralmente nossos sonhos ficam camuflados por trás das camadas dos medos, problemas, dificuldades, dúvidas, desculpas e reclamações. Só conseguiremos realizá-los a partir do momento em que rompemos todas essas camadas. E isso acontece quando sintonizarmos nossa estrutura, mente e corpo na frequência certa do nível 361 graus. Assim, expandiremos nossa visão para ver o todo e mais um pouco, o que irá propiciar uma mudança das nossas atitudes como colaboradores, empresários, líderes, profissionais liberais e também em nossas relações pessoais. Descobri com o tempo que sem atingir o nível que desejar o sucesso e querer realizar grandes projetos é como desenhar uma janela na parede e tentar sair por ela. Isso não vai dar certo, não existe janela ali, é só uma pintura. Vamos continuar quebrando a cara na parede. Minha missão com este livro é ajudar você a atingir o seu nível 361 graus, para que consiga atravessar a parede e de cara com a sua realização pessoal e profissional, independente da posição e do salário que tem agora. A cada movimento que fizer, eu quero que acredite que, assim como à noite o sol não some, o sol do seu sucesso e a sua felicidade também não. Ele está esperando você atravessar a escuridão pela qual possa estar passando, para voltar a brilhar, para que se aproxime cada vez mais do seu sucesso e da sua vida que merece viver. Todos nós temos luz, né, pessoal? Então, a gente só tem que deixar ela transbordar. Não deixar a escuridão tomar conta por dentro, né? O medo geralmente gera isso.
E o medo nada mais é, às vezes, do que a falta de fé, né? E a luz nem se fala, né? A luz é Cristo, então se a gente tem fé, a gente tem esperança para um mundo melhor. Esse livro é bem legal para dar para quem está precisando ouvir um up, né? A mais na sua mente, tá? O sol, à noite, o sol não some. Ele apenas se esconde um pouquinho ali, né? Mas ele tá lá atrás da lua, tá bom? Mais essa dica. Mais um aqui. Paulo de Paula, eu sou, eu posso. O mantra da filosofia e da física quântica que transforma vidas. Desculpe, minha garganta às vezes fica meio... A impressionante jornada ao universo da mente por meio das variáveis determinantes, tá? Esse livro, ele é bem grosso. E ele é muito bonito por dentro porque ele tem as letras azuis, ó. E ele tá grifado em algumas partes, tá? Ele, ó. E ele tem 395 páginas. Ele é R$ 49,90, tá? Então, ele vai ficar com o desconto R$ 39,90. R$ 39,92. Um livro com conteúdo riquíssimo que nos traz lições ímpares da física quântica, empreendedorismo e gestão e que guiará você por uma impressionante jornada ao universo da própria mente. Quem nunca se sentiu desconectado de si e do universo? O que a dor emocional e a psíquica é um fardo pesado demais para carregar. Que por mais que tente, faltam conexão e equilíbrio em sua vida? Por meio de um relato emocionante e recheado de conhecimento, o autor Paulo caminha com o leitor em uma viagem pela vida, mostrando os obstáculos e desafios, as conquistas e as glórias, utilizando as trajetórias pessoais de Paulo como fio condutor de ensinamentos sobre física quântica, neurociência e filosofia. Este livro é um guia inspirador que o ensinará a materializar seus sonhos, apesar das diversidades, e se reencontrar dentro de si e do universo, que o carrega e aplica o conhecimento aprendido em todos os campos de sua vida. É uma leitura fácil e intensa, essa obra é um prato cheio para os interessados na ciência e filosofia, e, acima de tudo, em empreendedorismo. Eu sou, eu posso, é mais uma dica de livro dessa feira, tá? Uma dica de leitura para quem gosta de física quântica, filosofia, conhecer um pouquinho mais o eu interior, né? O nosso cérebro é tão amplo e às vezes a gente precisa. Essa dica vamos deixar de lado, vamos pegar mais um, então. Aqui, A Primavera das Mulheres, de Pilar Pardo Rubio. São 100 questões essenciais para entender o feminismo no mundo contemporâneo. É um livro grossinho também. Ele tem 439 páginas. Ele é R$ 62,00, tá? Com o desconto da feira, ele fica R$ 49,60. Vamos ver o que ele aborda aqui. Questões fundamentais do feminismo explicadas com perspicácia e inteligência. Desde 2011, centenas de protestos e passeatas feitos por mulheres tomaram o mundo de assalto, assombrando que uma quarta onda de feminismo estava acontecendo. Assim, uma verdadeira primavera feminista surgiu trazendo pauta como empoderamento das mulheres em busca da justiça em relação ao uso do seu corpo e dos seus direitos. A oposição ao assédio sexual, a violência contra a mulher, misoginia e feminicídio, além de uma busca maior em prol da diminuição do abismo e da desigualdade de gênero. Isso promoveu uma agenda bem mais ampla, que exigia justiça contra a agressão marital, sexual e o assédio, pagamento igual por trabalhos equivalentes e autonomia corporal. As mulheres dessa quarta onda costumam usar mídia impressa, notícia e redes sociais para colaborar
entre si e mobilizar-se contra o machismo e os abusadores, oferecendo oportunidades iguais para as meninas e mulheres. Com isso, muitas questões surgiram nos últimos anos em relação ao feminismo no mundo, que vão desde as mais básicas e as mais polêmicas, como, por exemplo, por que o feminismo nunca esteve na moda? Por que não aprendemos feminismo na escola se ele é tão importante? O feminismo pretende acabar com as diferenças biológicas? Não posso mesmo entender um mapa porque sou mulher? Existem homens feministas e mulheres machistas? Por que as feministas querem igualdade de direito dos homens? Ensinar feminismo não é ensinar ideologia? Os direitos humanos são feministas? Em que consiste a violência simbólica? Por que os homens são o primeiro sexo? Pilar Pardo, especialista em transversalização jurídica da perspectiva de gênero, traz questões fundamentais, divididas em eixos temáticos para entender as origens, pautas, lutas e ondas de feminismo de cada época, além de todos os processos políticos que envolvem e reivindicações das mulheres nos dias de hoje. Por meio de uma linguagem clara e direta, a jornalista a autora pretende mostrar como é importante entender a indignação ligada ao movimento feminismo em termos mundiais, para dessa forma fazer com que as mulheres tenham mais acesso à informação preciosa para continuar a luta pelos seus direitos. É horrível ler nessa página de capa, assim, sabe? Toda colorida. Para quem tem dificuldade de visão, então. Então, mais uma dica, tá? A Primavera das Mulheres. Eu lembro que teve um período que as meninas aqui na universidade faziam um trabalho de conclusão. E eu me lembro de vender alguns livros sobre feminismo, porque abordavam os assuntos, sabe? Isso é uma dica também, não só para te ler, para entender mais o feminismo. Hoje, se a gente consegue votar, a gente deve isso a algumas mulheres que lutaram por isso, né? Hoje, se a gente consegue ser mais independente, algumas mulheres morreram para que hoje nós pudéssemos ser mais independentes, né? Então, tem gente que às vezes não entende o feminismo, mas se não tivessem aquelas mulheres lá no passado feito o que fizeram para nós hoje estarmos aqui, nós estaríamos naquele retrocesso ainda, né? E muitos deram a vida por isso, para ter mais independência, né? Eu acho que quanto o homem e a mulher têm que se respeitar na mesma medida e valorizar um ao outro, e não o homem desvalorizar da forma como ele faz, né? Assim como a mulher valoriza o homem, da pessoa que ele é, do caráter que ele tem que aprender a valorizar a mulher no seu amplo domínio, né? Porque é ela que comanda desde a casa, tudo, né? Tudo. Enfim. Tá? Então, é mais uma dica tanto para mulheres quanto para homens, tá? Para entender um pouco mais esse lado feminino da gente também, né? Porque o homem, ele pode ser até um pouquinho machista, mas ele tem um lado feminino dele, assim, que ele não deixa aflorar. Quando ele é mais... uma opinião minha, tá? Quando é mais amável com a mulher, ele consegue aflorar esse lado feminino dela, porque ele consegue entender ela melhor. Embora alguns não querem assumir isso, né? Fica a dica, 100 questões essenciais para entender o feminismo no mundo contemporâneo. Ok? Vamos pegar mais um aqui, então. Aqui. Os filhos de Hitler. A história dos filhos e filhas de líderes do alto escalão do Terceiro Reich, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse aqui é um livro, biografia e história junto, né? Esse livro está a R$ 56,00 e ele vai ficar com o desconto da feira por R$ 44,80. Tá? Algumas pessoas são fãs da história do nazismo, né? Então, para conhecer um pouco mais também, né? Tem algumas fotos, eu acho aqui no meio, deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui. Aqui. Ó. Tá.
Então ele vem com algumas fotos, ó. Aqui. E vamos ver o que ele aborda. Um livro que hipnotiza e dá arrepios. O contraste entre a experiência inocente da infância e a assustadora compreensão dessa experiência que vem com o tempo já basta para nos fazer chorar. Entrevistas exclusivas com os filhos dos nazistas proeminentes. Göring, Hess, Mengele, Dönitz, entre outros. São nomes que evocam imagens sinistras do Holocausto e dos conceitos de guerra total. Foram arquitetos do terror durante a Segunda Guerra Mundial, mas também foram pais. Agora, seus filhos rompem o silêncio. Muitos deles cresceram na atmosfera privilegiada do círculo íntimo do Hitler e evocam o Terceiro Reich pelos olhos da infância. Até o momento, tinham sido praticamente ignorados no amplo esforço existente para entender a Alemanha nazista e seus líderes. Contudo, por meio deste relato surpreendente, Gerald Posner nos revela como os filhos de nazistas proeminentes julgam os pecados dos pais como testemunhas oculares da história e como familiares. A reação deles vai da vergonha e da condenação à defesa intransigente, chegando mesmo ao revisismo histórico de suas ações. Rolf Mengele conta como descobriu o pai vivo no Brasil e viajou até aqui às escondidas para confrontar o anjo da morte. Sobre os crimes de Auschwitz. Wolf Hess defende com orgulho seu pai Rudolf, o vice de Führer, e o seu surpreendente voo solitário em 1941 para a Grã-Bretanha. Os dois filhos de Hans Frank, o açougueiro da Polônia, lembram o pai de maneira diferente. Um o condena com veemência, enquanto outros só restam lembranças afetuosas deles. Ilustradas com fotografias reveladoras, muitas delas inéditas, são essas histórias cruciais, que proporcionam uma nova visão da vida privada, das ações públicas daqueles que trabalharam próximos a Adolf Hitler e foram testemunhas oculares do regime do terror mais perverso de todos os tempos. Por meio de entrevistas muitas vezes carregadas de emoção, esses herdeiros do legado nazista oferecem uma perspectiva nova e dramática da banalização do mal. Então, o que dizer? Aqui fica outra dica, é um livro interessante para conhecer um pouco mais dessas pessoas que fizeram parte da história, e eram próximos de Hitler. Tá? Então é uma dica, uma leitura para o final de ano ou para dar de presente para quem gosta de ler sobre a Alemanha e o nazismo. Vamos ver aqui, mais um. Deixa eu colocar aqui. Este. 100 milagres, tá? Como a música me ajudou a sobreviver ao Holocausto. Mais um livro, tá? Esse livro aqui, ele tem até fotos, tá? É uma biografia, ó. Aqui. E o valor dele é R$ 49,90, tá? Que aí, com o desconto, ele vai ficar R$ 39,90. Ele tem... Eu dei o número de páginas, não me lembro se eu dei o número de páginas. 350, será? Deixa eu ver aqui. 350, 349. Em 100 milagres, Susana, uma das últimas sobreviventes do Holocausto, Susana Rizovaka, acho que deve ser assim que se diz, uma das últimas sobreviventes do Holocausto, a contar sua história, relembra os momentos mais marcantes de sua vida. Desde a infância repleta de música das antigas, na antiga Tchecoslováquia, a invasão dos nazistas, a sua passagem pelos campos de concentração de Auschwitz, Neuengamme e Bergen, atravessando os duros anos do regime comunista em seu país, até finalmente alcançar a tão sonhada liberdade e se tornar uma das mais premiadas cravistas do mundo.
uma narrativa vivida e sincera que mostra como encontrar a beleza e manter a esperança mesmo diante das maiores adversidades. É um relato emocionante sobre o amor pela arte e a fé na humanidade. Podem ser vencidos no totalitarismo, né? Tá aqui então. 100 Milagres, tá? Como a música me ajudou a sobreviver ao Holocausto. Eu acho que esse livro é uma história de lição de vida, né? É uma biografia que vale a pena a pessoa ler, tá? Às vezes a gente acha que o ser humano não é capaz de suportar tanta dor, né? Mas a gente tem dentro da gente uma imensidão que só Deus colocou e sabe do quanto a gente é capaz. Então, fica a dica. Tá? É uma biografia bem interessante. Ok? Vamos ver aqui. O último, que é esse aqui, ó. É uma série da Netflix, tá? É um livro que inspirou uma série, Anne White, né? E esse aqui é o Anne da Ilha. Olha que linda essa capa, bem colorida. Ele tem quantas páginas? Ele tem 250 páginas, 251. 44,90, tá? E ele também com o desconto da feira, então vai ficar R$ 35,92, né? R$36. E aqui tem vários da coleção da Anne também, né? Não é só este. Mais ou menos aqui diz assim, se você amou Anne de Green e Anne de Avonlea, você vai se apaixonar por Anne da Ilha, que é o terceiro volume da série. Então, antes desse, tem outros dois, tá? Aqui ele conta com 18 anos, Anne agora é aluna de Redmond College, na movimentada cidade de Kingsport, onde estão também seus amigos Priscila e Gilbert. Ali Anne conhece pessoas interessantes e faz novas amizades, incluindo a rica e charmosa e inconstante Philippa. Na companhia deles, vai estudar e experimentar uma nova e emocionante vida social, com bailes, jantares e partidas de futebol. Independente e atraente, a jovem conquistará muitos admiradores e receberá alguns pedidos de casamento. Da primeira à última página desse livro, as aventuras românticas de Anne serão cheias de dramas e suspense. Muitas vezes, no entanto, as lágrimas cederão lugares a gargalhadas, como quando ela e suas amigas se mudam para uma pequena e adorável casa em uma rua nobre de Kingsport, e um gato de rua ronda seu coração. Os anos da faculdade certamente serão divertidos, mas serão também um tempo para Anne examinar a própria alma e tomar grandes decisões. E ela descobrirá, da maneira mais difícil, que talvez seu coração não esteja em sintonia com a mente. A vida em Kingsport se tornará para ela uma rica jornada de descobertas e crescimento pessoal. Então, quem já tem os 2 primeiros da série, esse aqui é o terceiro, tá? E se alguém quiser presentear alguém com o terceiro volume, que já sabe que tem os 2 primeiros, é a dica da mesma série da Netflix, ok? Por enquanto é isso. À tarde a gente volta com mais alguns exemplares para você conhecer, tá? Então, repetindo, a gente está dentro da livraria do Campus 2 da Fevale, Livraria Letras e Cultura, e se você gostou de algum livro, faz um chamado no inbox, que a gente entra depois e verifica com você. Combina a entrega, ou a gente manda para todo o país, conforme a pessoa for de outro estado. Está no nosso site, alguns desses livros provavelmente ainda não, porque eu recebi muito em cima e eu não consegui marcar todos e colocar todos, né, disponíveis, mas o que a gente não tem no estoque do site, a gente tem no estoque da loja, então é só entrar em contato e solicitar, ok? Muito obrigada pela sua atenção até o momento e a gente volta a se falar à tarde. Tenha um bom dia.